Olá pessoal, a receita de hoje é desse doce super cremoso de coco que ainda ganha um biscoitinho para decorar. Eu vou começar pela massa do biscoito, então eu coloco em um recipiente a manteiga que já está em temperatura ambiente e junto com o açúcar mascavo. Agora eu bato por mais ou menos uns 4 minutinhos até que esteja tudo bem incorporado. E esse é o ponto que ele fica assim, ó, bem clarinho, fofinho, e aí já tá pronto para passar para a próxima etapa. Nesta receita eu vou adicionar meio ovo, então como que eu faço? Eu coloco um ovo em um potinho e eu bato com um garfo. E aí como é só meio ovo, eu adiciono metade desse ovo batido. Você pode dobrar a receita e adicionar o ovo inteiro. Se você quiser mais precisão, você pode pesar esse ovo e aí coloca metade da quantidade. Mas fazendo assim do jeito que eu tô fazendo, dá certo e não vai alterar só de você olhar, não precisa ser tão preciso porque é meio ovo. E eu adiciono também melado de cana. Agora eu vou bater tudo e essa é a parte líquida do biscoito. E eu não vou bater muito, é mais ou menos 2 minutinhos só para incorporar todos esses ingredientes antes de eu adicionar os secos. Quando eu meço os ingredientes secos, que precisam ser peneirados, como é o caso aqui, eu já coloco todos eles na peneira e aí eu só peneiro antes de incorporar nos ingredientes líquidos. Eu vou deixar todos os ingredientes detalhados na descrição desse vídeo. Mas o que eu estou incorporando aqui é a farinha, especiarias como gengibre em pó, canela em pó, eh, bicarbonato de sódio e um pouquinho de sal. E agora, com a ajuda da espátula, eu vou incorporando tudo muito bem, até que eu não veja mais nenhum pontinho branco de farinha. Aqui eu não uso batedeira porque não dá muito certo, essa massa ela é mais pesadinha para bater com a batedeira que eu estava utilizando, que é a batedeira de mão. Então eu vou fazendo aos pouquinhos, adiciono a mistura seca e aí vou incorporando com a espátula até que chega nesse ponto. Agora eu vou cobrir essa massa com um plástico e levar à geladeira por 10 minutinhos, e enquanto isso, eu vou preparar o próximo passo do nosso doce. O próximo passo é o creme de coco. E para preparar esse creminho delicioso, eu coloco em uma panela leite comum, que pode ser integral, desnatado, sem lactose, leite de coco, ovo e açúcar. Eu vou deixar também detalhado na descrição desse vídeo todos os possíveis substitutos para você preparar essa sobremesa ao seu gosto. Agora é só misturar bem e levar ao fogo. E aos pouquinhos, enquanto eu vou mexendo, eu vou adicionando o amido de milho. Esse processo é feito em fogo baixo para não cozinhar os ovos e empelotar o creme. Então, vai levar mais ou menos uns 10 minutinhos. E fazendo assim, com fogo baixo e com paciência, a gente consegue obter uma consistência bem cremosa, desse jeitinho aqui. Dá para ver que não ficou nenhuma bolinha do amido, o ovo não cozinhou, isso é porque é o processo de cozimento fogo baixo, sempre mexendo. E aí, para finalizar, opcional, eu coloco um pouquinho de essência de baunilha, misturo bem, agora eu coloco essa mistura em um prato, cubro com plástico filme e levo à geladeira. E agora, com o creme finalizado, eu vou para o próximo passo do nosso doce. A massa do biscoito já está bem dura e isso facilita bastante para abrir a massa.
Para esse doce, eu não preciso de toda essa massa. Mas por que que eu fiz tudo isso? Porque ele pode virar biscoitinhos de decoração, biscoitinho para a gente colocar na latinha de biscoito, dar de presente, deixar para lanchinho. Então, já que eu estou tendo o trabalho de fazer o biscoito, eu já fiz uma quantidade maior. Inclusive, pode congelar essa massa. Eu vou deixar bem detalhado na descrição do vídeo. É só uma questão de praticidade. Eu estou preparando a massa para esse doce, eu já preparo a mais e ou eu asso ou eu deixo na geladeira ou no congelador para preparar mais tarde. E para esse doce, essa é a quantidade que eu vou precisar, mais ou menos 1/3 de toda aquela massa que eu fiz. E eu coloco um papel manteiga na base, a massa por cima, aí eu amasso um pouquinho com as mãos. E aí eu coloco um outro papel manteiga por cima e com a ajuda do rolo de macarrão, eu vou abrir até que obtenha uma massa bem fininha. E esse é o ponto que eu quero. Por que que eu abri bem fininha? Porque eu vou assá-la inteira, eu quero que ela fique crocante, porque essa é uma das camadas, é o biscoitinho do doce. E agora que a massa já está no ponto que eu quero, eu transfiro para uma forma e levo para assar no forno já pré-aquecido por 16 minutos. Enquanto a massa está assando, eu abri o restante da outra massa que eu deixei reservada e com a ajuda de um cortador de biscoito, que pode ser qualquer formato, eu escolhi esse de bonequinho, eu vou fazer vários cortes na massa e levar ao congelador por 10 minutos. Isso vai facilitar bastante para depois eu tirar o excesso da borda que fica. Depois eu levo para assar por 16 minutos e deixo esfriar, que é o que vai dar o ponto, aquela crocância desse biscoito. E a última etapa para dar aquele tchan final de cremosidade é o nosso chantilly de coco, que eu estou batendo leite de coco, creme de coco, um pouquinho de açúcar de confeiteiro, vou bater por uns 4, 5 minutinhos até obter uma cremosidade. E esse é o ponto que fica o chantilly de coco, agora é só deixar reservado. E antes de começar a montar o doce, eu pego aquele primeiro biscoito que eu assei e que já esfriou e começo a quebrar em pedacinhos. Esses pedacinhos vão ser as camadinhas de crocância do doce. Você pode deixar em pedaços do jeito que eu estou fazendo aqui ou quebrar mais, usando até um processador de alimentos e deixar na textura de farofinha, aí fica ao seu gosto. Para montar esse doce, eu escolhi copinhos individuais. Você pode colocar em um refratário grande e fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui, porém em uma quantidade maior, que daí a família toda divide. Eu faço primeiro uma camadinha do creme de coco, aí eu coloco os biscoitinhos, mais uma camadinha de creme de coco. E eu finalizo essa última camada com o chantilly de coco. E é desse jeito que ele vai ficar, em camadinhas de creme, biscoitinho, depois mais creme e o chantilly de coco. E a gente ainda vai finalizar. E como decoração, metade dos copinhos eu vou colocar cacau em pó. E para quem não quer ou não pode comer chocolate, a outra metade eu coloco coco fresco ralado e finalizo com os biscoitinhos, que dá um toque a mais de crocância para o nosso doce. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, deixem nos comentários o que vocês acharam. Obrigada e até a próxima!